Muito bem, seguimos com o nosso Minuto Bom Dia agora para falar de esporte para você. É por isso que o Edson Castro, antes do feriado, está aqui. Ele que está pensando já no feriadão, né? Mas para trazer as informações de esporte, Edson Castro, o que tu nos conta hoje? Tem Inter na liderança, tem Ipiranga que venceu, Atlântico se reforçando com o time do Ceará. Como é que tá esse negócio? Aliás, os gaúchos têm muitos motivos para comemorar, né? O Atlântico está brigando pela liderança na Liga, o Ipiranga brigando pela liderança na Copa Vianney Carlet, depois da vitória de ontem, aliás, uma vitória importante, embora não um jogo muito bonito diante do Atlético Carazinhense, mas uma vitória importante. E aí tem Internacional que assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, tem Grêmio brigando pela liderança ainda do Campeonato Brasileiro também, pode ter certeza que o Grêmio não vai ficar muito para trás aí nessa briga aí pelas primeiras posições, e tem Grêmio na Libertadores, quer dizer, é um ano de 2018 para o torcedor gaúcho realmente extravasar aí muita alegria. Né? É bom ver os nossos times bem. Bom, agora vamos olhar o nosso jornal digital, porque no jornal digital tem o esporte que o Edson vai falar pra gente, e ele tá trazendo aqui, ó, esta moça com cara de braba. Eu tenho medo dela, entrevistei ela essa semana, mas ela é muito querida, a Cristiane Babinski, que vai pro Pan-Americano, é isso? Ó? Exatamente, está indo disputar uma competição nesse final de semana, começa nessa sexta-feira, dia 7, é feriado aqui no Brasil, lá no Peru não é. No Peru começa essa competição, a Cristiane está representando inclusive a seleção brasileira de karatê, e a Cristiane que está na modalidade dela, na categoria que ela disputa, entre as melhores atletas do mundo. Então, realmente um destaque para a nossa erechinense Cristiane Babinski, que está indo disputar esse importante torneio no Peru nesse final de semana. Aqui também, falando aqui na página 22, a Copa Motocar e também o Campeonato Catarinense de Enduro de Regularidade. A gente sabe que o Enduro de Regularidade sempre tem competidores muito bons aqui na região. E, novamente, numa prova disputada em Luzerna, Santa Catarina, os pilotos aqui da região conseguiram resultados extremamente expressivos. Vários deles, inclusive, lideram as suas categorias na Copa Motocar de Enduro de Regularidade. Também teremos um treinozinho esse fim de semana, né? Já comentava aí de rally? Exatamente, nessa sexta-feira, dia 7, feriado, do meio-dia até as 3 horas da tarde, vai ter um treino de rally, intertemporada aí, né? Essa parada entre os campeonatos gaúchos e campeonato brasileiro também de rally de velocidade. E a expectativa aí pela estreia, né? Dos irmãos Sartori, que compraram um carro novo, das maiores tecnologias em termos de carros de rally hoje no mundo, a tecnologia mais avançada em termos de carro de rally aqui na América do Sul. Esse carro é um Volkswagen Polo, é o primeiro Volkswagen que é transformado para essa categoria que os irmãos Sartori vão estar competindo. Muito legal. Bom, vamos falar do Campeonato Brasileiro, tá na capa do Bom Dia de hoje, é destaque da página 23. O Inter chegou à liderança do Campeonato Brasileiro da Série B para líder da caminhada. Aliás, eu vou pedir aqui para o Marcos que busque a capa do jornal de hoje, porque a gente fez uma referência à capa de hoje com a chamada do Grêmio na Libertadores na semana passada. Semana passada o Grêmio se classificou para a Taça Libertadores, para as quartas de final da Taça Libertadores, e a gente colocou uma manchete mais ou menos assim: avisa lá que tô nas quartas, né? Que era uma foto do Everton, que fez o gol da vitória e classificou o Grêmio para a próxima fase. E hoje a gente fez uma manchete parecida, né, com a do Internacional, avisa lá que tô líder, com o William Potker aqui na capa. Ele marcou o primeiro gol da vitória contra o Flamengo. Aliás, o Internacional fez um grande jogo contra o Flamengo, uma das melhores partidas que o Internacional fez até agora. E mostra um pouco dessa evolução que o Inter está tendo dentro do Campeonato Brasileiro. O Flamengo jogou muito mesmo, independente dos desfalques. Eu ainda acho que o Internacional, depois que fez o primeiro gol, deixou o Flamengo jogar demais. Começou o segundo tempo, o Flamengo melhor do que o Inter, mais à frente, fez o gol de empate e o Inter teve que correr atrás do prejuízo. Poderia ter decidido, eu acho, o jogo ainda no primeiro tempo. Não fez, sofreu um pouquinho aí no início do segundo tempo, mas conseguiu essa vitória de 2-1, importantíssima. A derrota do São Paulo de 1-0 coloca o Inter pela primeira vez na liderança do Campeonato Brasileiro desse ano. E agora, qual é o próximo adversário do Colorado? Grenal, né? Nós temos clássico Grenal no domingo, o Grêmio poupando tudo que pode para esse jogo. O Grêmio hoje à noite tem um jogo contra o Santos, só vai ter 4 titulares.
O Luan, inclusive, está relacionado para esse jogo contra o Santos, não vai jogar. Quer dizer, o Renato tem sim uma preocupação com o Clássico Grenal. Acho muito que o fato de o Luan não jogar tem a ver com a partida de ontem, de o Internacional ter vencido e ter jogado muito bem. E mais, o Inter só perdeu um jogador para o Clássico Grenal no jogo de ontem, que foi o Iago, lateral esquerdo, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Fora isso, é força máxima para o Clássico Grenal. O Grêmio sabe da força que o Internacional tem nesse momento e se precaveu. O Renato acho que acertou no sentido de brigar pelo Clássico Grenal. Agora, também acho que você perder um jogo contra o Santos, obviamente o Grêmio não perdeu esse jogo, vai jogar hoje à noite, mas você colocar um time reserva para daqui um pouco ter que vir numa pressão no Clássico Grenal, também não acho que é a melhor solução. Acho sim que o Grêmio tinha time em jogando com sua força máxima hoje, ou com todos que tem à disposição, a gente sabe das lesões também que tem afetado os jogadores do Grêmio, mas o Grêmio tinha time para buscar um bom resultado em São Paulo. E daqui a pouco vir com um pouquinho menos de pressão para enfrentar um jogo tão complicado como é o Clássico Grenal. Muito bem. Na contracapa do Bom Dia, da capa para contracapa, é destaque aí o Ipiranga. Se consolidou na liderança da Copinha, tirou o Inter, que era o favorito, na vice-liderança, tá ali tirando o Inter, né? Porque o Internacional ontem empatou com o Soledade, Castro. Um ponto de diferença do Ipiranga com o Internacional agora. Lembrando que o Internacional tem um jogo a menos que o Ipiranga, né? E lembrando também que os adversários que estão atrás desses dois times, que são os que mais jogaram até agora no Grupo B, também tem 2 ou até 3 jogos, tem adversário com até 3 jogos de diferença. O Atlético Carazinhense, por exemplo, fez apenas o primeiro jogo em casa ontem. Né? Mas o Ipiranga jogou bem. Acho que o Ipiranga, principalmente no primeiro tempo, começou muito bem a partida, massacrou o Atlético Carazinhense até fazer 1-0. Mereceu fazer 1-0 naquele momento. Na segunda etapa, novamente o Ipiranga bem de novo, só que administrando um pouquinho mais o resultado. As alterações que o técnico Márcio Nunes fez, enfim, mais no sentido, acho, até de testar alguns jogadores, como o Vandinho, que está chegando, enfim, mas gostei muito de um jogador ontem na partida, que foi o Jackson. Jogador que foi contratado a questão aí de 15 dias, chegou na semana passada, fez a sua estreia em casa, estava no banco de reserva. Ontem ele começou jogando, gostei muito da movimentação dele, acho que é um jogador que pode realmente contribuir muito com essa equipe do Ipiranga. Ipiranga que contratou Clayton recentemente, junto ao São José, um outro bom jogador, um bom reforço. Acho que aquela história que a gente falava, de o Ipiranga não ser favorito dentro da competição, ela começa a mudar um pouco, mas é aquilo que eu também disse há algumas semanas atrás. O Ipiranga vai ter que mostrar que é favorito. Ele não era favorito. E também acho que ainda não está como um dos principais favoritos, mas tem mostrado evolução dentro do campeonato e tem buscado peças para repor aqueles que saíram. Acho que o Ipiranga está no caminho certo. Vamos então acompanhar o gol e vamos ver como foi este gol do Ipiranga ontem contra o Atlético de Carazinho. As imagens são da Rádio Gazeta M, que transmitiu a partida pela internet. Te liga. Com lances polêmicos e até mesmo uma expulsão, o Ipiranga venceu por 1-0 na tarde deste sábado o Atlético de Carazinho. Jogando na casa do adversário, o único gol da partida saiu aos 23 minutos do primeiro tempo, quando em uma cobrança de escanteio, Jackson subiu mais alto e cabeceou para balançar as redes. E escanteio já cobrado de cabeça, a bola foi para o fundo do gol! Gol do Ipiranga! O Canarinho volta a campo agora no próximo sábado, às 18 horas, quando enfrenta a equipe do Elite de Santo Ângelo, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Muito bem, tá aí então, bom, com o Simon expulso, o Ipiranga perde o seu capitão para o jogo do sábado, né? O Canarinho entra em campo já de volta aqui a Erechim, e é o seguinte, agora mas nós tem temos... a volta do Fábio também, que tinha sido é. expulso, enfim. Tem agora o Elite Santo Ângelo. O Ipiranga tá pegando os adversários, digamos, medianos agora. Isso é cedo ainda para falar, né? Porque o Ipiranga ainda não pegou digamos assim, um time um pouco maior de tradição de campeonatos nos últimos meses, anos, né? Mas nesse grupo não vai ter. Né? Nesse grupo não vai ter. O São Borja talvez seja a maior força dos clubes do interior. O São Borja que subiu da terceira divisão para a divisão de acesso, vai disputar inclusive com o Ipiranga no ano que vem. Nesse grupo A não tem.
né? Você tem o Elite que está vindo aqui no sábado para enfrentar o Ipiranga, é um time de Santo Ângelo, um time novo. Você tem o próprio Atlético Carazinhense, que embora não seja uma equipe nova, mas está muito longe de ser um adversário forte em termos de competição. Então tem outros times, o Três Passos, quer dizer, são equipes muito inferiores ao Ipiranga. O próprio São Borja é uma equipe inferior ao Ipiranga. Então nessa primeira fase o teste mais forte vai ser o Internacional, que está jogando com seu time sub-23. Fora isso, o Ipiranga tem que estar muito bem preparado para as próximas fases, quando ele vai começar a medir força daqui a pouco com o Aimoré, com o São José, com Pelotas, com outras equipes, daqui a pouco Juventude, com outras equipes que sim vão brigar com ele por essa vaga na Copa do Brasil. Acho que aí o Ipiranga vai ter que estar preparado. Nessa primeira fase, Leandro, não vejo nenhuma preocupação, não estou preocupado em relação à classificação. A única coisa que seria bacana daqui a pouco é brigar realmente pela liderança do grupo, porque lá na frente você pode trazer as decisões para dentro do Colosso da Lagoa. Muito bem, vamos falar de Atlântico agora, mas antes do Edson Castro entrar para falar do Galo, a gente vai falar para você de dos novos reforços. O Ipiranga anunciou ontem mais um reforço e a Caliandra Alves Dias mostra pra gente quem é esse cara. Te liga. Nesta quarta-feira, o Atlântico anunciou 2 contratações para o elenco que disputa a Liga Nacional e a Liga Gaúcha de Futsal. O ala Lucas Brito retorna ao Caldeirão do Galo após 7 meses. A sua primeira passagem pelo Galo erechinense foi na temporada 2014. No início deste ano, se transferiu para o futsal da China, onde conquistou o título do campeonato chinês. O outro reforço é Nardinho. O ala pivô defendia a camisa do Horizonte. Pelo clube cearense, o jogador conquistou o primeiro turno do campeonato, além de ter disputado competições como a Copa do Brasil e a Taça Brasil. Muito bem, falei Ipiranga, mas é Atlântico. Bom, Castro, tu tá trazendo aqui, além desse reforço, tá trazendo aqui o destaque do ala Portuga, isso? O que tá falando desse rapaz aí? O Portuga é um dos jogadores que vem se destacando nesse time do Atlântico, e inclusive o Atlântico joga hoje à noite pela Liga Gaúcha, volta as atenções para a Liga Gaúcha, são 2 jogos na sequência. Hoje pega o Guarani Espumoso, na próxima fora de casa. Segunda-feira tem jogo em casa, no Caldeirão do Galo, contra a equipe do Selbach. Mas o Portuga é um dos destaques que está dentro do grupo, chegou em meio à temporada. Aqui a gente traz também o reencontro com o torcedor do goleiro Ivan, né? Até ontem eu estava buscando nos arquivos aí algumas fotos de 2005, 2006, o Ivan bem mais fininho, né, do que ele está agora, mas o Ivan jogando muito a bola ainda. Só queria fazer uma observação em relação aos 2 reforços que o Atlântico anunciou. O Nardinho, um jogador desconhecido ainda do torcedor aqui, vem lá dos times do Nordeste, que também veio o Ian, joga muita bola o Ian, é uma questão de adaptação ainda, mas é uma aposta também no Nardinho, um outro jogador jovem. E muito bacana a volta do Lucas, essa sim é surpreendente. Eu acho que a volta do Lucas é surpreendente dentro do Caldeirão do Galo, não se esperava esse retorno, e acho que o Atlântico traz um bom jogador. A questão é, ele ficou um bom tempo na China, isso aconteceu também com o Everton, quando saiu daqui, foi para a China, voltou, e o Everton precisou de um tempo de adaptação que não foi suficiente. O Everton não conseguiu render aquilo que o Atlântico esperava dele, tanto é que foi liberado no final do ano passado. Esperamos que o Lucas tenha esse tempo de adaptação. Por quê? Porque ele já veio em meio às decisões, tanto na Liga Gaúcha quanto na Liga Nacional, mas eu acho que o Atlântico tem que estar preparado para segurar ele mais tempo. Não pode daqui a um pouco avaliar ele em 2, 3 meses e depois, não deu certo, mandar embora. Acho que o Lucas é um bom jogador, sempre, desde que saiu lá da ADS Sananduva como uma promessa e veio para o Atlântico, sempre foi um bom jogador. Agora tem essa questão de adaptação. Futsal chinês é uma coisa, futsal brasileiro é outra. Talvez o Atlântico esteja pensando que para o Lucas vai ter um tempo um pouquinho maior de adaptação do que teve para o Everton. Fechamos o esporte então hoje? Isso aí. Final de semana bombando. Tem Grenal, hein? Bom feriado para você aí. Igualmente a todos.